Alô, galera da produção, muito boa noite. Aqui eu, Ivana Tolotti, fazendo mais uma live especial para falar sobre assessoria de imprensa, assessoria de comunicação para eventos. A gente que vem fazendo uma série de lives aí, que é uma forma da gente se doar e gerar conteúdo relevante nesse período de pandemia para toda a cadeia produtiva dos eventos, da música, da arte e da cultura. E hoje eu vou receber uma grande profissional aqui, amiga querida Débora Almada, jornalista e empresária, diretora da Upress Comunicação, que trabalhou em redações de diversos jornais e emissoras de TV, até trabalhar como relações públicas na FenaSoft, onde atuou como gerente de comunicação por 2 anos, até fundar a própria agência dela, que é um sucesso. Ela é a nossa primeira convidada para falar de assessoria de comunicação, porque a Débora atende grandes empresas. A gente já teve a oportunidade de trabalhar em alguns eventos junto, então eu resolvi convidá-la aí para abrir com chave de ouro esse segmento da assessoria que é tão importante, né? E a gente quer com a live também mostrar um pouco de tudo que uma assessoria de comunicação faz, né? Nesse momento agora também de reinvenção, com toda a pandemia e toda essa fusão também, a escassez de veículos tradicionais e toda essa novidade aí de redes sociais e de web. Então sejam bem-vindos aqui na nossa live de hoje. E a nossa convidada já está a postos e para a gente não perder tempo, eu já vou chamar ela para a gente começar. Aguardem um minutinho, então, já chamando a querida Débora Almada aí, estou localizando ela aqui. Vamos que vamos. Tem mais gente chegando aí também, aos pouquinhos o pessoal vai entrando na live, né? Então deixa eu chamar a Débora aqui. Aguardem aí, amigos. Minutinho. Vamos lá. Débora Almada aqui com a gente. Já chamei, avisa uns amigos aí que a gente vai falar muita coisa legal hoje sobre assessoria. Oi, Oi, Débora, boa noite, tudo querida. bom? Tudo Tudo jóia? bom? Tudo jóia, como é que você tá? Oi, Toca. Aí, Lúcia. Toquinha lá de Porto Alegre, assessora de imprensa do Tum Sound Festival e das nossas produções em Porto Alegre. A Lúcia, querida, um beijo. Então, nossa, eu tô na minha primeira live, Ivana. Te botei nessa Completamente. roubada, fala sério. Sim, eu montei um aparato aqui no quarto do meu filho para poder fazer essa live. Eu sou mais de bastidor, né? Não sou muito de botar cara assim na tela, mas eu acho legal, acho importante a gente conversar. Com Vamos lá, certeza, né? Débora. E tu também é uma profissional muito experiente, então é um prazer para a gente te receber. Quero agradecer imensamente tu ter aceito o meu humilde convite, porque eu sei que tu é de bastidores, eu também sou de bastidores, mas esse friozinho na barriga eu passei também quando eu fiz a primeira live. E é que nem show, né? A gente sempre diz que a cada show a gente tem um friozinho na barriga, né? Sim, e eu E até já apresentei um telejornal ao vivo de 1 hora de duração, mas eu peguei assim, depois que eu tive essa experiência, eu nunca mais fiz nada assim, então eu dá um friozinho, mas beleza, vamos lá, vamos bater um papo então. vamos trocar ideia. Eu acho que esse momento é bom também de pandemia, né? Para a Sim, gente poder se conectar com grandes profissionais. Essas lives também têm me aproximado de grandes profissionais, né? E poder também manter a chama acesa do nosso mercado, né? De comunicação e também eventos que está tão prejudicado com a pandemia. O de eventos está muito prejudicado, né? Mas como eu tenho sim. esperança que a gente vai sair dessa, a gente vai achar alternativas, eu também acho que essas conversas todas nos inspiram a seguir e a motivar as pessoas. Então, muito obrigada por estar aqui, Débora, nesse desafio da live. Queridona, vamos Então, lá. Eu queria que vamos tu lá. contasse um pouquinho para o pessoal, né, da tua trajetória. Como é que começou a tua carreira? Falar um pouquinho, né, como é que tu escolheu essa profissão e contar um pouquinho da tua trajetória para nós.
Ivana, eu sou jornalista, né? Então a minha trajetória ela foi, digamos, todo o início da minha trajetória, até metade da minha vida profissional foi em redação. Eu era repórter, gostava de ser repórter, eu estava na rua, eu ia atrás de notícia, mas eu atuava basicamente na política. É incrível, não Ah, tem nada a ver com entretenimento, até tem um pouquinho, né? Mas sim. a minha vida foi como repórter de política, depois eu fui para edição e tal, mas a minha vida era assim, eu vivia fuçando atrás de notícia na rua, cobrindo política, partidos e tal. E aí, num determinado momento, lá pelo ano 2000, eu recebi um convite para entrar na Fenasoft. Eu nunca Hum, tinha tido uma experiência bem rápida numa campanha eleitoral, mas que também não foi muito bem sucedida. E aí eu recebi um convite para ir para a Fenasoft. Tinha trabalhado na Gazeta Mercantil, né? Então tinha uma experiência nessa área de negócios e tal. E eles montavam muito evento, né? A Fenasoft foi a maior feira da área de tecnologia do Brasil, né? Durante muito tempo. E a gente tinha um desafio enorme, que era tinha uma estrutura enxuta aqui e montar esse evento em São Paulo, com pessoas, recebendo convidados de fora, né, imprensa do mundo todo. Então foi muito desafiador para mim. Eu não tinha muita experiência com assessoria na época, né? sim. E não é só aquela coisa que as pessoas acham que assessor faz assim, assessor ele faz notinha e manda para a coluna, faz release e manda para o jornal, e deu. E na verdade não é assim, foi quando eu aprendi que a gente tem todo um trabalho, né, que começa lá na conceituação do evento, né, é, um planejamento muito estruturado, né, para tu conseguir dar conta do que o resto é consequência. Se tu faz um trabalho anterior, prévio, bem feito, o resultado aparece. E quando tu não faz, o contrário, o resultado mal também aparece. Então, ele impacta muito. A comunicação, ela impacta muito em qualquer tipo de evento, né? E aí eu tô falando de eventos, assim, desde shows, né, até feiras, como era o caso da Fenasoft, feira de tecnologia, uma feira que trabalhava com inovação, mas eventos corporativos, né, qualquer tipo de evento, né, o planejamento e a comunicação, eles realmente impactam muito. Então, assim, a minha primeira experiência já foi assim, com um evento que recebia quase 1 milhão de visitantes, né, em uma semana em São Paulo. Muito desafio, muita gente de fora, muito perrengue para resolver. E aí, a partir dali, quando a Fenasoft, eu saí da Fenasoft lá por 2002, por aí, a Fenasoft depois ela fechou, porque também o mundo mudou, né? No ano 2000 era assim o boom da internet, e depois, na sequência, a gente teve uma mudança drástica no perfil do evento, e aí eu abri a minha própria agência, primeiro com amigos, um colega, o Evandro e a Monique, são meus amigos até hoje, são colegas jornalistas também, e aí já com o Rogério, né? O Rogério começou meio devagar, na época ele ainda era correspondente de revista aqui. Então a gente começou aos poucos, né? Mas já trabalhando a partir daí tivemos várias experiências, né? Com assessorias, a gente tem clientes de muito segmento diferente, né? A gente atende shopping, a gente atende casa de shows, a gente atende várias coisas muito distintas entre si. Mas a gente passou a ter uma experiência muito grande em eventos, né? De toda a natureza, muitos, assim. No Iguatemi a gente fez muitos eventos, né? Eventos de moda, o Dona Fashion, que marcou a época, né? Foi uma série, uma sequência de uma sequência, foram vários anos, né? Que o Dona Fashion aconteceu dentro do Iguatemi. E, enfim, tem uma estrada aí. Bastante tempo, né, Ivana? Sim. Eu sou de Bastante 64. experiência. Tenho bastante experiência, já rodei bastante aí. Mas, assim, uma coisa assim que eu acho que ajudou muito também é que ao longo do tempo, né, apesar da minha formação em jornalismo, deixa eu arrumar aqui porque eu tô meio improvisada Então, eu aqui, vou improvisar, eu esperando vou terminar para caindo. improvisar, voltar para o quadro.
E então, assim, o que ajudou muito é não só a experiência, mas começar a estudar, né? Então, assim, a gente vai atrás de competências, né, que a gente precisa, né? Então começou, o mercado foi mudando ao longo desses é, 20, 20 e tantos anos, né? A Alpress, ela vai fazer 18 anos esse ano, agora, mês que vem, ela faz 18 anos, então é um tempinho de estrada, mas é um tempinho que a gente precisou estudar bastante para dar conta desse tipo de cliente, entender o mercado, todas as diferenças, né? Então, assim, hoje eu diria assim, nessa área de eventos, a nossa principal experiência tem sido nos últimos 3 anos com a Arena Petri, né? Que é o que nessa área aí é um cliente, né, que foi muito impactado, né? Sim. Nessa pandemia, né? E está se reinventando, né? Está criando aí todo o projeto Drive-In, Arena Drive-In, que é incrível. Eu tive lá, eu fui assistir lá a Camerata, foi lindo, foi emocionante. Foi Tá muito emocionante bonito tu mesmo. ver não só eu até assim, tu já é impactado na hora, assim, quando tu vê os próprios donos da arena recebendo as pessoas ali, pegando o ticket do carro, né? Então, assim, tu vê assim, todo mundo botando a mão na massa para realmente pegar junto. O momento é de reinvenção mesmo, a gente tem que fazer isso. Mas assim, também os músicos, né? A Toca tá aqui na live, minha prima. A nossa família é toda de músico, né? Então, assim, Sim. desde bisavô, meu avô, o tio da Toca, era maestro da Orquestra Sinfônica, meus primos, enfim, meu tio. Então, assim, eu fico super sensibilizada, assim, porque eu sei o que é, a dificuldade que é de tu... tem toda uma cadeia aí produtiva que às vezes a gente não se dá conta, né? Então, assim, tanta Sim. gente que vive desse tipo desse negócio, do entretenimento, eventos, né? Então foi muito emocionante no show da Camerata, tu vê o pessoal, assim, o músico chorando, porque as pessoas davam buzina, né? Então, assim, não tem palmas, né? Então as pessoas começam, liga a luz, buzina, bate no carro, faz, né, para chamar atenção, assim. Então foi muito legal, muito emocionante. Foi a primeira vez, na verdade. Eu acho que foi o primeiro show que teve aqui nesse formato drive-in. Foi lindo, foi muito legal mesmo, né? Uhum. Então, e é isso, né? É, é, a gente correu também, aí falando um pouquinho, né, fugindo do tema também, Vai a embora, gente vai. se empolga. Eu falo demais, tem esse problema também, né, Ivana? Imagina, pode falar. Então, assim, também a comunicação ali foi a gente correndo atrás, muita coisa é diferente, assim, porque no caso da Arena, né, é uma construção gigante, um equipamento enorme, né, que tinha todo um planejamento para esse ano, né, que evidentemente vai ter que ser revisto, né, Sim. que é toda a transformação no hard rock, né? Que é uma super conquista pra gente aqui. E de repente tu tem que mudar tudo e fazer outros planos, né? Então, assim, é uma correria, né? Mas assim, é uma coisa que é inútil a gente brigar com os fatos, né? Eu acho que a reinvenção ela é necessária para todo mundo, né? Não só para o setor de eventos, entretenimento, para qualquer tipo de negócio. Eu tenho uma empresa pequena, meu escritório está fechado há 90 dias. 100, Sim. hoje 100 dias. Então, assim, a gente está aí fazendo um monte de coisa, mas a gente a gente vai dar conta. Eu também não sou muito cética, assim, sabe? Eu não sou. Eu acredito que as coisas vão se encaminhar, vão dar um jeito, as coisas vão mudar, né? Acho que tem coisas aí no cenário que a gente vai ter que começar a lidar, que não é tão provisório quanto a gente imaginava, né? Mas eu comentei contigo que eu vi uma reportagem de uma emissora alemã Sim. sobre o que está acontecendo aí no setor de entretenimento e cultura na Europa, né? Então tu vê coisas incríveis acontecendo, né? Ópera no estacionamento, é... cara, assim, drive-in, né? Shows em drive-in, então assim, instalações, exposições de artistas plásticos ao ar livre na rua. É muito legal, assim. As coisas vão, aos poucos as coisas eu acredito que vão se acomodar, né? Se assentando, né? Se assentando, eu acho que sim. E também, assim,
a tecnologia também tem sido uma aliada muito grande, né? A gente atende aí um pessoal que é muito... É o Co-Creation Lab, né? Que tem várias startups. Tu até chegasse, tu conhece o Salomão, né? A turma lá do Sim. Co-Creation. Então, assim, a gente tem acompanhado várias startups que estão surgindo, embaladas agora com essa história da pandemia. Então, assim, também tem oportunidade, onde tem crise, né? Ainda que seja uma crise de proporções enormes, uma crise sanitária, também tem gente inventando coisas incríveis também. Então, eu acho que a tecnologia é uma grande aliada do setor também de eventos, né? Tanto para fazer o cara pagar, quanto o cara conseguir comprar um cachorro-quente no show, ou fazer um pedido, né? Então, tu vê que as coisas, elas vão, aos poucos, vão dando um jeito, vai rolar, vai dar certo. Com certeza, eu acho que a gente, muito legal tu falar isso, Débora, porque a gente vai ter que se reinventar, a gente já está tendo que se reinventar e aceitar que a gente está numa crise sanitária. Podia ser pior, podia ser uma guerra, podia, Sim, tem, como tem em outros países, né? Mas as coisas começam a se ajeitar. Isso que tu traz, eu fiquei muito feliz de ver o drive-in da Arena, porque tá muito bonita a estética também, né? Todo o material bem produzido, muito tá profissional. lindo. E vai gerando, né? A gente vai percebendo agora com 100 dias de pandemia mesmo, que não vai voltar tão rápido. Então a gente vai ter que aceitar que a gente não vai ganhar a mesma coisa por enquanto e buscar soluções Sim, criativas, né? Então, que exatamente. bom que tá surgindo essa possibilidade que aquela família lá sempre agitando e se mexeram para achar uma saída, né? Que ainda é experimental. A gente, num grupo de produtores, estava conversando. Ah, mas como é que vai ser a monetização? É aquilo que tu me falou, né? Um carro ocupa o lugar de quantas pessoas em pé ou sentados, enfim, né? Sim, Não sim. vai ser como antes, mas a gente vai ter que negociar, a gente vai ter que achar uma saída, né? Sim, e também, assim, entrando um pouquinho no tema da nossa conversa, né, sobre comunicação e como fazer a divulgação desses projetos todos, né, para nós também tem sido um desafio, né, porque a pandemia é meio que um assunto, domina tudo, né, então tudo de alguma forma está relacionado à crise sanitária que a gente está vivendo, então a gente também tem que ter criatividade para poder falar também desse que, né, dar um respiro também, né, nos conteúdos que a gente gera, apoiando, enfim, os veículos de comunicação, né? Sim, Mostrando que também a arte, eu vi, tem um projeto, acho que é um projeto de um banco, assim, a arte respira, né? Então, assim, sim, tem respiros, né? Tem sim. espaço, as pessoas estão começando a perceber que, assim, 100 dias dentro de casa, talvez tenha formas de tu te divertir, que tu possa te divertir, né? Sem necessariamente tu ter que se expor, né, a um vírus que ninguém conhece, ninguém sabe a gravidade que ele pode afetar cada organismo. Então, assim, eu acho que não tem que se expor mesmo, eu acho que... e a gente tem que fazer o nosso trabalho, né? Então, assim, desde o início a gente tem sido bem parceiro da Arena, né? No caso da Arena, mas a gente tem outros clientes também, que também tiveram que modificar a forma, né, de relacionamento com grupos, né, então assim, o próprio Co-Creation, que usa mais a plataforma do que os encontros presenciais agora, o próprio Iguatemi, que tem uma tradição já na cidade, criou grandes eventos, né? Palco Iguatemi foi um evento assim que marcou a época, porque foi o primeiro, né? Antes de qualquer outro empreendimento, Iguatemi já tinha shows, eventos, tudo dentro no vão ali. Então, assim, agora não dá, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de criatividade, né? As nossas pautas elas mudam um pouquinho, saem um pouquinho. Enfim, criatividade. Criatividade, né? Sim, Não precisa explicar. eu acho que é um misto de criatividade com paciência. Também. Não, Muita é que assim, é um paciência. conjunto de coisas, assim, um impacto, às vezes a gente esquece também, teve impacto nas redações, teve impacto, né? Então, assim, a gente vê aí ícones, né, do jornalismo, aí o Mário Mota trabalhando confinado em casa, né? Sim, Outros jornalistas, assim, que tu vê, fazem rodízio, as redações são enxutas, existe uma dificuldade concreta de acompanhar as coisas em loco, né? Então, sim. assim, no caso de quem faz assessoria, o trabalho é o triplo, né? Porque a gente corre, a gente meio que virou também
produtor, a gente tem que ajudar na produção, a gente tem que correr atrás. Então, assim, é um trabalho, né? E ao mesmo tempo apagar incêndio, né? Sim, Porque o perrengue, ele existe em qualquer situação, né? Seja uma... Seja com pandemia ou sem pandemia, o perrengue existe, né? Então, sim. assim, tu tem muita coisa para administrar, né? Tu continua tendo que criar lá, fazer o relacionamento. Então, assim, é uma situação sui generis para todo mundo, mas a gente vai se adaptando, né? Sim, a gente não pode nem deve parar, né? Até por uma questão Não de dá para saúde deixar mental. a peteca Mas, cair. Débora, tu falou em ícone ali, né? E o Glauco Assunção está dizendo aqui que a Débora Almada é uma das maiores referências do sul do país. Ah, não vale, ele é meu amigo. E eu concordo A porque gente é parceiro de show do Jorge Drexler. coisa boa. Ah, Bom, pessoal, a gente quer agradecer a presença de todo mundo que está aqui na live, né, Débora? até minha E mãe, assim, ó. Oi, ah, mãe. é? É, Que minha legal, mãe um tá beijo para a mãe da ali. Débora, então. E a Rosa. E quem tiver perguntas, pessoal, que tiver alguma dúvida, quiser saber um pouco mais sobre assessoria de comunicação, estamos aí. Pode mandar que eu repasso para Débora. Mas, Débora, assim, ó, para quem está começando na profissão ou quem ainda não tem bastante conhecimento, né? Qual é o papel, então, né, de uma assessoria de comunicação e qual a importância? Você falou muito em estudar, né, que teve que se capacitar e entender, ter uma visão mais abrangente, digamos, do que é ser empresária quando você empreendeu a sua própria empresa de comunicação, né? Então, assim, qual é o papel da assessoria de imprensa e qual a importância de se empreender e se capacitar para poder, digamos assim, fazer um trabalho mais qualificado com os teus clientes? Olha, Ivana, assim, ó, a gente. Eu não gosto desse termo assessoria de imprensa, tá? Visto que a tua menina lá que criou a arte, lá já disse pra ela assim, ó, tira essa expressão, eu não gosto, porque, na verdade, ela não expressa, né, o trabalho que a gente faz, a amplitude do trabalho que a gente faz, ou que a gente deveria fazer. Por que que eu digo isso? Porque nem sempre o cliente também está preparado para entender a importância estratégica de um assessor de comunicação, né? Então, às Sim, vezes, por mais que tu queira ajudar, às vezes tu não consegue ajudar porque não existe o entendimento do lado de lá, né? Mas, sim. mas a Nós gente, assim, alteramos e deixamos o termo. exatamente. A gente toca, né? A gente gostaria, e muitas vezes, de atuar de uma forma mais estratégica, nem sempre é possível, né? Mas, assim, o trabalho da comunicação hoje não é uma coisa hoje, na verdade, né? A comunicação, ela não é mais vista pelas grandes organizações como uma ponta, um pedaço, né? A comunicação, ela faz parte do negócio. Então, assim, o assessor de comunicação, quando ele não participa, ele não está envolvido desde a concepção de um projeto, de um desafio, ele é subutilizado, né? Porque a comunicação ela impacta todas as fases, né? Todas as etapas do processo, né? Então eu te diria assim que quando tu pergunta assim que a gente tem que estudar muito, porque o jornalista não foi treinado para isso, né? O jornalista ele foi treinado para contar história, né? Então a gente na faculdade de jornalismo, que eu acho que é uma grande vantagem, né? A gente é orientado a ler muito, né? A gente tem bastante cultura geral, mas é um pouquinho de cada coisa. A gente escreve muito, a Sim, gente lê muito, e isso é um grande aliado para contar histórias, né? Então, o jornalista, assim, eu vejo que apesar de a gente fala muito em crise no jornalismo e tal, mas na real, assim, na grande, né? Nessa era assim das boas histórias, o profissional o jornalista ele tem uma grande vantagem sobre qualquer outro profissional. Eu acho que esse é um ponto, né? Agora, sim, quando a gente fala de relações públicas, de assessoria de comunicação, de lidar com imprensa, com outros públicos de relacionamento, a gente está falando de entendimento de negócio. Então, a gente tem que estudar, né? A gente tem que estudar marketing, tu tem que estudar todas as ferramentas que o marketing tem que entender de negócio, dos 4Ps, toda aquela história. Então, assim, tanto eu quanto o Rogério, a gente desde o início, a gente é sócio, né?
Nós somos um casal de sócios, né, na empresa. Tu imagina na pandemia, né? A gente faz call, assim, um na sala, outro no quarto. Então, assim, a gente realmente teve que correr muito atrás, né? E nos últimos tempos, aí nos últimos 3 anos, a Alpress também ela vem buscando diversificar também, né, a atuação dela, porque a gente entendeu que justamente a assessoria de imprensa não é mais suficiente para dar conta de tanta complexidade da comunicação, né? Então a gente foi buscar parceiros, né? A gente faz 2 anos a gente tem uma parceria grande com a maior plataforma de marketing de influência, a maior empresa de marketing de influência do Brasil hoje, que é a Squid, né? Então a gente vem trabalhando muito com influenciadores, né? Influenciadores digitais, uma empresa que eles são muito profissionais, eles operam todo esse tipo de ação com o influenciador, né? Temos uma parceria também com uma empresa de dados, né? A Zing, que é uma startup lá de Porto Alegre também, que tem nos ajudado aí nessa performance digital, entender um pouquinho a presença digital dos clientes, das marcas que a gente está atendendo. Até tem um produto novo que a gente vai lançar aí em breve. Então, assim, a gente... Não, por isso que eu digo que esse termo assessoria de imprensa não me representa mais, assim, sim, porque hoje tu não faz mais nada sem estudar muito, né? Então a gente está montando aqui um projeto, a gente está uma semana pesquisando, entendendo de PIB, de perfil, de visitante, da cidade, do negócio, então assim, é muita coisa que tu precisa entender para poder montar, às vezes, um projeto, né, simples, aparentemente simples de divulgação, né? Então, sim, isso realmente hoje é um requisito, assim, não dá mais para fazer mais do mesmo, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, eu acho até que eu vou me perdendo porque eu falo demais. Não, o Rogério disse que eu falo demais, ele disse que eu tenho que parar porque eu falo demais. Mas aqui é para falar, pode falar. Então, eu não sei se eu me perdi aqui. Não, tu falou sobre que tu acha que o termo, digamos assim... eu acho que ele porque a imprensa parece que o teu trabalho é só trabalhar com redação, quando na verdade tu trabalha muito com cliente, né? Tu trabalha muito com planejamento, tu trabalha com outros públicos, né? Eu acho que relações públicas, apesar que eu não sou formada em relações públicas, então eu não tenho nem autorização legal para dizer que eu faço relações públicas, mas na prática é o que eu faço. Né? Porque tu tem vários públicos para te relacionar, e isso vale para qualquer coisa, inclusive para evento, né? Então, assim, sim, o sucesso de um evento, ele não é determinado só pela quantidade de emplacadas que tu tem na imprensa, né? Ele tem muitas outras coisas importantes, né? Tudo é uma soma de vários fatores que tem que dar certo, né? Então, assim, não adianta tu atuar, porque às vezes até põe, né? Às vezes é muito comum, assim, isso não deu certo porque a divulgação foi fraca, isso não deu... Mas não é isso. Na verdade, tu tem um conjunto de coisas, né, que tu tem que respeitar ali para o sucesso de um negócio. Então, uma parte é a comunicação, mas é uma parte muito importante. E se ela é feita descolada de toda a concepção do negócio, tu está subaproveitando e tu tem um grande risco de ter prejuízo, né, na frente, porque... Uma comunicação bem feita, ela ajuda não só a vender, né? Comunicação vende, ao contrário do que as pessoas dizem, né? Assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, relações públicas, isso aí são gastos. Na verdade, não é possível medir, a comunicação vende mesmo. Só que não é só isso, né? Tem outras coisas, né? Então, a gente não pode também ficar com todo o peso, né? A responsabilidade, porque tem outras coisas. Então, quanto mais integradas as partes estiverem, melhor, né? Eu particularmente acho muito importante esse trabalho, né? Claro que a gente, como a gente vem fazendo um trabalho também de capacitação da cadeia produtiva de eventos, da música, da arte, da cultura, a gente queria também privilegiar esse segmento também de imprensa, mas eu entendo que falar comunicação, e aí a gente aceitou a tua dica, ele é muito mais abrangente, até porque hoje a gente está falando, né, de redes sociais, a gente está falando de blogueiros, de digitais influencers, né? A gente está falando do projeto como um todo e não subutilizar. A gente está falando de planejamento, que é o ideal que seja feito, né? As empresas hoje estão falando de mercado consumidor, a gente está na era do marketing de experiência,
A gente está trabalhando Sim. muitas vezes por causas, né, Débora? Por causas, Sim. então, né, por empresas que tenham uma causa na tecnologia, na economia criativa, tem muito isso. Então, é muito importante toda a equipe, principalmente a equipe de comunicação, saber qual é o DNA daquela empresa, independente se ela é uma causa, um propósito ou não, mas qual é o DNA dessa empresa, né? Então, é muito importante, eu concordo contigo, que É porque cada vez mais tem que ser assim, né? sim, porque tinha um padrão, digamos assim, no mercado, né? Que assim, tu toma todas as decisões, tu organiza as tuas ideias com o teu time, depois que tá tudo pronto, tu passa para a assessoria divulgar, né? É, Isso aí tá errado, entendeu? Isso é um sim. equívoco, entendeu? Porque muitas coisas que poderiam ser identificadas precocemente, poderiam evitar problemas no decorrer ou no pós-evento, poderiam ter sido identificadas lá, né? Quando a data que tu escolheu para fazer o teu evento, o local, o mailing, o formato, são tantas coisas, tantos detalhes, né? Falando agora especificamente de um evento, são tantos detalhes envolvidos que tu tens que minimizar os riscos que tu pode vir a ter, né? Porque sempre tem, né? Sempre vai ter. Perrengue Sempre. é. Perrengue tem sempre, né? Então, assim, o que tu tem que Sim. fazer é minimizar os riscos. E tu não vai minimizar se tu não colocar as pessoas que podem te ajudar também e identificar coisas que. Porque tem coisas que não podem ser identificadas, né, Ivana? Tem coisas que a gente, né? Tipo, um show que a gente estava organizando lá, que um dos artistas, dois artistas tinha combinado que um entrava num horário, o outro no outro horário, de repente um queria Então, entrar depois, bateu o pé que queria entrar antes, e aquilo virou aquilo um virou notícia do ano, né? Em pleno janeiro, bafo né? na imprensa nacional, assim, os caras, cara, porque o cara queria pegar o avião dele e ir embora. Então são coisas que tu não tem como prever, porque já estava tudo organizado, todo mundo já sabia, os produtores todos já Exato, estavam. é. Mas aí, então, assim, mas aí tu tem que lidar com isso também, né? Então tem essa questão também de gestão de crise, que é, até uma, assim, é uma área de atuação da comunicação que eu particularmente gosto muito. Eu já estudei, já fiz vários cursos na área de gestão de crise, porque é um assunto que me interessa, né? Mas Sim, assim, e acontece, né? Então, assim, crise. O ambiente digital, ele não inventou a crise, mas ele potencializou, né, as crises. Então, hoje, qualquer pessoa que tem um negócio, qualquer pessoa que vai fazer um evento, se ela não estiver preparada também, previamente, para lidar com esse tipo de crise, seja no ambiente digital, seja no ambiente físico também, ela vai passar maus bocados. E o profissional de comunicação, ele está preparado para fazer isso, né? Ele faz isso, sim. ele estuda. Então, assim, isso é um ponto importantíssimo, né? Nessa área de eventos aí. E numa tomada de decisão ali que tem que ser tomada em 15 minutos, porque a crise dentro de evento, muitas vezes, quando ela acontece, né, se às vezes a gente tem um problema com o artista, tem um problema com o local, tem um problema com o tempo, se é um evento de rua, né? Sim, eu lembro do show Ou... do Paul McCartney, por exemplo. Foi a gente que fez. A gente foi Ah, que contratado na legal. época pelo corporativo da RBS, na época, né? E a Uhum. gente fez todo o processo de credenciamento, tudo, né? Divulgação prévia, cobertura do show, tudo. Quem é que imaginava uma semana antes que ia cair o mundo no show, né? Então, assim, tudo organizado, os bolsões de estacionamento, tudo planejado com antecedência. Imagina, um gritou, né? E de Sim, repente cai o mundo na ressacada e foi aquela confusão. Tu tem que lidar com isso também, né? Então, tem. assim, imprevistos são bastante comuns, né? Na área de entretenimento, principalmente, e faz parte, assim, né? Mas ter um bom time de comunicação ajuda nessas horas. Ajuda muito, né? E eu acho que é aquele plano tradicional que a gente faz de um evento, né? Eu sempre digo na produção que o bom produtor, né, o bom assessor, ele tem que estar preparado para resolver problemas, né? Porque quando tudo Sim, flui dentro daquilo que foi planejado, isso aí qualquer um faz. O teu know-how é que faz a diferença enquanto profissional na hora de administrar uma crise, uma coisa que assim, ó,
como aconteceu lá no Petri, né? O artista mudou, né? Aconteceu comigo ano passado também com um artista no SIC. Ele compôs uma música para os refugiados e aí ele falou, né, do tanto de refugiados que tinha em São Paulo e que ele lamentava muito de ver todo mundo dormindo na rua e alguém mal interpretou aquilo dizendo que ele estava com preconceito com os refugiados. E ele fez uma música para os refugiados. E aquilo deu um bafo. Alguém depois do show postou um vídeo imediatamente depois do show. Né? O show era meu, mas eu estava em Curitiba em outro evento e minha equipe estava aqui. E A aí, rapidez também, né? A rapidez também é rapidez. importante. Aí já deu um bafafá, e segunda-feira de manhã uma emissora estava me ligando para dar o direito de resposta para ele, para um artista com mais de 40 anos de carreira. Então é aquele bafo, né? Então você tem que agir Sim, rápido e você não está preparado para isso, não tem um profissional ali na hora para agir, para fazer, né? Até para sim, informar os veículos do que realmente aconteceu. Então funciona muito o RP também nisso, né? Eu acho que todo sim. jornalista ele é também um relações públicas, ele tem o seu mailing VIP. E aí, Débora, eu queria te falar um pouco, para a gente entrar no tema de produção de evento, né? Como é que tu, Débora, ao Press, para te falar um pouco como que tu enxerga as etapas de planejamento de um evento. Planejamento, construção de release, montagem de mailing VIP, preparação de credenciamento. Fala um pouquinho como é que é o teu passo a passo da Alpress em relação... Se te entrasse um job hoje, como é que tu faria o planejamento desse show, digamos assim? A primeira coisa que a gente, o planejamento, a primeira coisa que a gente faz em qualquer cliente, né, não é só evento, não é só show, a primeira coisa é a imersão que a gente chama, né? A gente tem que entender o cliente, né? Eu acho que isso é uma grande vantagem assim das assessorias de comunicação, porque elas estão muito próximas do cliente, elas ficam o tempo todo conversando, identificando notícias, informações e tal. Então, assim, o primeiro passo, falando de evento, o primeiro passo é planejar, né? Nem todo mundo planeja, né, Ivana? Então, assim, e também nem todo mundo nem todo mundo planeja, embora a gente saiba que isso é necessário, né? Mas como eu te disse, nem sempre o assessor de comunicação, o profissional da agência, ele tem condições, né, de exercer o seu papel dentro da organização que o contratou, né? Mas, Uhum. digamos assim, num cenário ideal, né, a gente tem que fazer uma imersão, entender exatamente o objetivo do negócio, do evento, meta, tudo aquilo que a diretoria, enfim, ela imagina, né, assim, o que ela quer com aquilo, quem ela quer alcançar. Sem entender isso, não consegue planejar nada, né? Esse Sim, negócio de chegar e dizer assim, eu vou fazer um evento tal dia, em tal lugar, prepara um release. Eu nem dou bola, entendeu? sim, Porque eu também já estou naquela idade ali que tu já começa a perder um pouquinho a paciência, que eu já não tenho. Então, assim, sim. ó, é meio cansativo isso às vezes, mas na real, assim, ó, eu percebo que não tem mistério. Tu tem que estar por dentro de tudo, precisa poder sugerir, propor. Não significa que as suas ideias sejam aceitas, né? Porque é uma organização, enfim, o cliente, a palavra final sempre é do cliente. Mas eu tenho certeza que todos os projetos que eles têm a participação do profissional de comunicação no momento anterior em que o projeto está sendo pensado, eles têm mais sucesso do que os que não têm. Então, este é um ponto, é participar e entender exatamente tudo que está envolvido, né? Talvez Este é até, um ponto. talvez até fazer o cliente mesmo definir melhor os seus objetivos. Pode ser isso também. Então, assim, eu quero trazer fulano para fazer aqui, porque o fulano é isso, fulano é aquilo, mas tem isso, tem aquilo. Então, assim, entender as variáveis que estão envolvidas naquele projeto para Oi, pessoal. o conhecimento, né, estudo. A minha família inteira entrou aqui, estão dando uma força para mim aí, ó. Tudo que está envolvido. Depois o planejamento é um planejamento, né? Tu tem uma série de providências que tu tem que tomar, né? Para quem que tu vai comunicar aquilo, entender qual é aquele público, como tu vai chegar nessas pessoas. Hoje em dia a gente trabalha falando em comunicação não só com jornalistas, mas também com influenciadores digitais, né? Então assim é muito importante.
O trabalho de influenciadores também, ele tá muito em evidência, né? Mas como qualquer formador de opinião, tu tem que ter sempre cuidado, né? Como tu identifica aquele que realmente faz sentido para o teu negócio, né? Então, muitas vezes, tu vê trabalhos com influenciadores feitos de uma forma meio amadora, né? Sem entender, sem dados, né? Que realmente corroborem aquilo, né? Então, assim, faz sentido aquele projeto envolver essa pessoa, né? Então, assim, tem todo um estudo que tu tem que fazer, planejar o passo a passo. Então, assim, é muito importante. Eu sou a rainha da planilha, né? Eu brigo com todo mundo lá, porque o pessoal, eu tô toda hora enchendo o saco. A gente precisa colocar as coisas numa planilha, precisa dizer o que vai acontecer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, né? Planejar passo a passo e ir monitorando, porque na verdade as coisas vão mudando, aquilo que tu pensava ali não deu certo, caiu aqui, aquela pauta ali não vai rolar, né? Aquela TV não se interessou, não aconteceu como a gente imaginava, como que nós vamos fazer? Então, assim, tem uma série de coisas que vão surgindo e aquele planejamento ele vai mudando. Mas a hora que tu pega e põe no papel é a hora que tu pensa e tu reflete. Então, é muito importante a organização. Né? O mailing também é muito importante. E aí tem aqueles perrengues que quem trabalha com evento sabe, né, Ivana? Sim. Fazer lista de convidados, aí aquele monte de gente, assim, isso é uma coisa... Aliás, essa é a parte... Se tem parte boa na pandemia, a parte boa da pandemia agora é o seguinte, ficou muito tranquilo, né? Tipo assim, cara, aquele pessoal que gosta de pedir, eu quero ir ali, eu quero fazer aquilo ali, assim, ó, não tem cortesia, não é uma pandemia. Qualquer dinheiro que a gente consegue levantar, recursos que se consegue levantar num evento que é suado, tem um monte de pessoas que trabalham naquela cadeia produtiva, tu vai ficar distribuindo cortesia? Eu sou totalmente contra. Eu acho que o que a gente tem que trabalhar nesse aspecto, a palavra cortesia, ela até é muito... Ela carrega junto uma coisa assim que eu não acho nem bacana, nem não acho legal também, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar de uma forma profissional. Tipo assim, cara, esse show aqui, me interessa que aquele profissional, seja jornalista influenciador, a audiência dele, ela tem muita afinidade com esse segmento, me interessa que ele faça um review, por exemplo. Eu convido. Se ele me pede, eu acho ótimo, também acho interessante. Agora, aquela coisa assim de arroz de festa, eu acho que a pandemia vai acabar com isso, sabe? Claro. Eu acho que isso daí vai acabar, a pandemia vai acabar com isso daí. Então, assim, e isso é um dos aspectos, né? Então, assim, essa parte realmente de credenciamento, ela é uma parte bem sensível, né? Crítica do trabalho quando a gente fala de entretenimento, né? Sempre Sim. é um problema. Mas, assim, a gente vai criando estratégias, né, ao longo do tempo, do percurso, da trajetória, a gente já sabe como é que as coisas acontecem e a gente vai já dando um jeito de organizar. Mas é complicado. Às vezes tu dá de cara também com o pessoal que vem... Também produtor, né, Ivana? Vamos combinar que não é só jornalista que incomoda, né? Pô, produtor incomoda muito. Uma vez um produtor lá na arena incomodando, o coitado do fotógrafo, queria fazer uma foto, não pode, que não sei o que, o cara quase matou, até eu acho que o Somenzi tá aí o Somenzi tá na live aí, aconteceu, o Somenzi já é nosso parceirão e já acompanhou vários eventos com a gente, assim, incrível, assim. Então, assim, olha, Ivana, é uma coisa bem trabalhosa, né? O sucesso de um evento, ele depende do sucesso de todas essas etapas anteriores, né? E tem que ter muita dedicação, a experiência ajuda, mas tem que ter uma equipe também, né? Motivada, pessoas que gostam também, porque, tipo, é complicado, né? Eu lembro que, assim, o ano passado a gente tinha um jornalista na Allpress, ele até já tá morando... O Ângelo foi para Austrália, para Nova Zelândia. E o Ângelo não gosta de sertanejo, cara, só gosta de rock, mas só metal. E ele... Então, quando tinha shows assim, que a gente tinha que cobrir, que era sertanejo para ele, coitado, era uma tortura. Daí a gente tinha que fazer rodízio com outros profissionais. Então, assim, ajuda muito quando tu também, né, as pessoas curtem o que vão fazer, nesse caso, né, de shows, assim. Mas a Yasmine tá rindo ali porque ela lembra do Ângelo lá sofrendo.
quando não É tinha o meu ninguém para. caso. Se eu pudesse fazer isso, eu ia ter que ter muito técnico. E aí, assim, mas a gente trabalha, faz, a gente tem uma equipe grande, né, Ivana? Então, assim, a gente vai se... Quer dizer, isso quando as coisas aconteciam dessa forma. Agora tá tudo meio diferente, assim, a gente está tentando se adaptar. Lá na Opressa, todo mundo home office, né? A gente não pretende voltar tão cedo. Estamos lá, o escritório está fechado há 100 dias e a gente está se virando, né? De vez em quando o pessoal surta, mas a gente está se virando aí. Tem uma equipe grande, assim, a equipe da Alpress é muito boa, tem gente com a gente há muito tempo, tem outros novos, mas ela é muito diversa, a gente tem gente do Amazonas, tem gente de tudo que é lugar. Que Então, legal, assim, conta um é bem pouquinho disso para legal. nós. A Alpress tem 18 anos, né, Ivana? Então, assim, a Sim, gente, nesse tempo, assim, muita gente boa já passou por lá, né? Muitos profissionais legais. Tem gente que já trabalhou, a Daiane, a Yasmine, a Yasmine já trabalhou 4 vezes na Alpress. A Daiane já foi e voltou também. De vez em quando elas resolvem morar fora, me deixam aqui, depois voltam. Então, assim, a gente tem uma turma assim que vai e volta, que a gente acha bem legal. Tem uma equipe jovem, mas tem uma equipe experiente. A gente tá misturado isso hoje, né? A gente tem gente bem jovem, gente bem experiente. Isso é muito bom também, né? Então, só que tá todo mundo em casa, né? Até hoje não, porque eu tô fazendo uma live e a gente tem um cliente que tá fazendo outra live. E aí a gente tem uma da equipe, tá na Alpress, ajudando lá numa transmissão pelo YouTube. Então, mas é isso, é um time bem legal, assim, a Alpress já é bem bacana. A gente se mudou, né? Recentemente a gente foi ali para Cate Downtown, então é um sim. ambiente mais no centro, mais é, descontraído, assim, tem um astral diferente, né? Até tô Mais meio triste, conectado assim assim. com a economia criativa, né? Eu tô triste porque essa história da pandemia, a gente mudou tudo, né? A gente não sabe como é que vai ser agora, se, né? Espero que descubra essa vacina de uma vez. Tomara, tomara. Mas é muito legal, Débora, saber da tua equipe, né? E dessa mistura. Eu também gosto de misturar. Eu tenho gente bem jovem aqui na produção. Eu formo muita gente também para o mercado trabalhando com a gente na área de produção. Sim, É uma área ainda que se passa muito conhecimento na prática, né? E por isso que a Alopress é esse sucesso também, né, Débora? Consolidada obrigada. e tão Tamo aí, né? referência, né? E ser Estamos, sincero, né? estamos aí no mercado. Não é fácil, né, Ivana? Não é fácil, Não. assim, é bem complicado. A pandemia impactou a gente, como impactou outros também, mas a gente manteve equipe. Por enquanto tá tudo correndo, a gente está segurando as pontas, né? Então, assim, tem sacrifícios também, né? Mas a gente tem Sim, essa coisa, a gente é uma empresa familiar, né? Então, sim. as decisões são mais rápidas, né? Sim, sim. É quando tu falou da sala, do Da quarto para a sala para o sala. quarto, do quarto para a sala, exatamente. Mas que bom, que legal. E Débora, eu queria te perguntar um pouco então, dessa parte mais de comunicação de tendência, né, dos influencers, dos blogueiros. Como é que tu falou da tua parceria com essa empresa, e eu queria saber como é que se usa isso também para o mercado em geral e para os eventos. Quais são as novidades que tu pode trazer para a Sim. gente da Cara, Opress? assim, esse mercado de marketing de influência, ele tá muito aquecido, né? Porque num primeiro momento parou tudo, né? Em março deu uma Sim. parada, mas ele, a partir de abril, maio, veio com tudo, as pessoas estão retomando, até porque eu acho que elas enxergam no marketing de influência muitas marcas, organizações, e aí isso de forma geral, né? Não estou falando só do setor de entretenimento, elas enxergam também como um atalho, né? Tu atingir uma audiência qualificada num período mais rápido, né? De uma forma mais barata também, porque o conteúdo do influenciador é um conteúdo autoral, feito por ele, artesanal, né? Com recursos próprios. Então, assim, tu consegue fazer ações que talvez tu não conseguisse de outra forma, né? Um Sim. investimento mais baixo, digamos assim, do que outras mídias que talvez tu, num determinado momento, não tenha como investir, como é o caso de uma pandemia. Minha bateria vai acabar aqui. Mas, Estamos quase no fim. mas assim, agora a gente está num momento assim de muito aquecido, mês de maio agora
meados de maio para junho, assim, a gente fechou muitos projetos com a Squid. A gente está atendendo a Squid não só em Santa Catarina, mas no Paraná também, né? Que Projetos legal. em vários segmentos, assim, e a Squid é muito bacana, porque é uma gurizada, né? E Uhum. é uma startup, mas ela já está 6 anos aí, vão aí. Eles já estão começando a investir em comunidades digitais, então eles já estão numa outra, já avançaram, né? Estão um passo à É uma frente grande já. tendência as comunidades digitais. A Squid, ela comprou a Duopana esse ano, né? Que é uma plataforma de Curitiba especializada em comunidades virtuais. Então, ela já está atuando na área de comunidade. A gente tem estudado muito, inclusive tem evento até amanhã das comunidades da Squid. Então, assim, é um setor Uhum. muito aquecido, muito, muito legal de estudar, de entender. E a Squid é uma empresa muito bacana de trabalhar porque ela investe na formação do influenciador, né? Eles trabalham Uhum. muito com isso de... Eles têm uma faculdade do influenciador, tipo um curso para influenciadores, eles criam media kits para influenciador, então é um trabalho muito profissional. Mas, além de tudo, eu acho que o mais importante é a tecnologia que ela usa para medir as ações, né? Então, a Sim. Squid é uma plataforma que consegue medir o resultado de uma ação com o influenciador, né? Então, tu consegue primeiro entender, escolher o influenciador certo para tua ação, e tu consegue saber exatamente qual foi o resultado que aquela ação trouxe para ti, porque tem tecnologia, dados que te ajudam a montar isso. Então, é muito Nossa, é bacana, é incrível. uma tendência bem forte. E vocês têm usado esse tipo de influenciador para algum evento, Débora? Você já tá usando isso em eventos? A gente tem usado para coisas, olha, para muitas a gente chama de verticais. A gente tem fazendo muito projeto feito muito projeto de moda, de gastronomia, de lançamento de produto, lançamento de serviço. É, é muito legal. Porque tu consegue fazer uma série de coisas, gamificar ações, né? Então, é Sim. tecnologia, né, Ivana? Então, tu tem muitas possibilidades, né? E tudo é medido. Então a gente consegue fazer bastante coisa. E o melhor, assim, ó, tu não vai escolher o influenciador na unha, né? Sim. A gente usa dados, né, inteligência artificial para entender a audiência, de onde ela vem, quem são as pessoas que seguem aquele influenciador, né, com quem realmente que ele dialoga, né? Porque às vezes a gente não sabe, a gente acha que sabe, né? A gente olha o Uhum. Instagram, o cara tem 200 mil, esse é bom. E às vezes aquela audiência dele não tem nada a ver com o que tu quer, né? E aí tu tá Sim. gastando dinheiro à toa, às vezes, fazendo uma ação que não tem sentido, né? Então, é muito bacana mesmo. Qualquer hora dessa eu te apresento com mais Eu quero muito, detalhes. eu quero muito conhecer, porque o mercado de evento precisa se reinventar nesse sentido, né? Porque como você mesmo falou, pós-pandemia, né, não dá para ter arroz de festa, não dá para perder Sim, tempo nem dinheiro, vai todo mundo sair desse período aí de crise, né, de redução de ganhos e tal. sim, E a gente precisa se reinventar, e a dificuldade dos veículos tradicionais de poder mensurar, e eu acho que a inteligência artificial, a tecnologia, ela traz essa precisão de dados, de sim, resultado, de vendas, que qualquer setor precisa ter, mas o setor de eventos precisa muito ter, porque é muito caro fazer um evento, gente. Para quem não sabe, envolve múltiplos profissionais, são equipes grandes, né? Os cachês são altos e muito concorrido o mercado também. Tem sim. muita opção de evento. Então, a pessoa hoje, o público não pode ir em tudo, né? Tem muito mais oferta de show do que a gente tem bolso, que o cliente, o público consumidor tem bolso para pagar. Então, ele vai escolher muito bem que evento ele quer ir, né? Sim. Isso é uma coisa Então, que os produtores têm que começar a conversar entre si, né? No meio de uma pandemia, não dá mais para ficar marcando uma coisa em cima da outra, né? Talvez se o mercado se um unisse um calendário, pouco, né? Mas um isso é sempre calendário. isso é uma treta grande, Ah, porque a é? gente já Ixi, tentou fazer isso, né? não E é sabia, não sempre muito sabia. difícil. E também, mas a gente tem que achar saída, né? Eu acho que eu estava falando ontem com o Hilton Carangati, que é o empresário do Papas na Língua, da Vera Louca, lá do Rio Grande do Sul, dos eles, enfim. E ele me falou que eles estão começando a achar saída, mas de tanto bater cabeça, conversar. Ele falou que estava super corrido. Eu falei, bom, se está corrido, tá bom, porque está buscando saída, Sim, porque a gente vai precisar muito se reinventar. E tem mais a lei da meia, e a meia quebra também toda a receita. A gente tem que inflacionar o ingresso inteiro para compensar sim. aquela redução da meia. Então, assim, tem muita coisa para a gente conversar. Mas eu quero sim conhecer muito essa ferramenta, já tinha te falado, né?
porque Vamos a gente precisa combinar. se unir com empresas de tecnologia e tentar ser mais assertivo nas mídias, né? Sim. Então, muito legal. Mas, Débora, a gente está indo quase para o fim aí da nossa live. Eu espero que a minha bateria dure até o fim. Então, a gente tem ainda 5 minutinhos. E eu queria te pedir, além de te perguntar se você quer dar mais algum recado para o público, mas que dicas tu daria, né, para quem quer começar a trabalhar com assessoria de comunicação? Quais são as dicas da Débora para quem quer entrar nesse mercado, principalmente de shows e eventos? A primeira coisa é estudar, né? Acabou a época que tu saía da faculdade, e abria uma assessoria e achava que estava tudo certo. Não é mais assim, é muito difícil. Ou o contrário, saía de uma redação e aí, como já trabalhava com jornalismo, vou fazer isso porque eu conheço todo mundo. Então, assim, isso não é o principal, né? Hoje o principal é a gente ter noção de negócios mesmo, de marketing, de ferramentas, né? O jornalista não tem não foi treinado para a área de tecnologia, né? A gente tem alguns ali que tem essa habilidade e tal, mas na maior parte das vezes ele tem que estudar, tem que buscar trabalhar com planilha, trabalhar com ferramentas novas de tecnologia, várias, né? Falando de várias coisas, né? Hoje tu tem que pegar um vídeo, tu tem que produzir um conteúdo, tu tem que editar uma foto, editar um vídeo, fazer não sei o quê, tu tem que entender de marketing digital, tu tem que entender de tráfego, de performance, de conteúdo, cada rede é uma rede, cada rede tem Uma uma forma de linguagem. falar, né? Então, assim, tu tem que entender de distribuição, porque também não adianta tu ter um conteúdo maravilhoso e não entregar, né? Então, assim, é tanta coisa que de fato, assim, tem que estudar. Essa é a principal coisa. Abrir o CNPJ é a parte mais fácil. A parte mais difícil mesmo é se preparar para isso, né? Se preparar. E Sim, ler bastante, né, Ivana? Porque sim. saber escrever, nossa, é uma coisa tão boa. É tão bom quando o jornalista sabe escrever. Isso Sem aí, assim, dúvida. é meio caminho andado, porque a gente sabendo contar histórias, lendo, tendo um pouquinho de criatividade, a gente consegue fazer bastante coisa. Sim. Não, muito legal. Eu acho que é isso aí mesmo. E as dicas aí da Débora Almada para quem quer entrar no mercado a gente precisa se reinventar, né? E essa Sim. nova geração já nasceu com o tablet na mão. É muito mais fácil, só não pode esquecer de estudar, de ler, né? E que todo assessor de comunicação, jornalista, enfim, precisa também saber escrever muito bem. E eu acho que é uma união, né, do tradicional, né, com as novas tecnologias, acho que é um novo momento. Até comentava com uma produtora aqui que trabalha conosco, ela falou, bom, vou rasgar o meu diploma de publicidade, porque a gente não faz mais campanha em mídia tradicional. Agora praticamente é 80% online, né? Eu não digo rasgar, né, mas eu Eu digo acho se que especializar nossa, em assim, X níveis. a televisão, ela está sendo muito protagonista nesse momento, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo. O rádio está sendo muito protagonista nesse momento. Eu acho que não tem a ver. Eu acho que diversificou. Tu tem vários canais, tu tem que ir aonde a tua audiência está. Ela não está mais só num, ela está em outros. E então ignorar isso é perder dinheiro, né? Então tu tem que mas quando eu falei ali de saber escrever, eu gosto de falar isso sempre, porque a gente escreve em tudo, né? A gente escreve no WhatsApp, a gente escreve na rede social, a gente escreve Sim, para o jornal, a gente escreve para a TV, a gente escreve. Então, assim, e saber escrever é uma arte. Porque tantas coisas podem ser evitadas, né, quando tu te expressa de uma forma clara, né, objetiva, quando tu entende, assim, é difícil, né? A comunicação é sempre um ponto crítico em qualquer coisa, né? Então, verdade. a arte de escrever, para mim, ela é uma das mais importantes. Que legal, que legal. Tem até a questão da comunicação não violenta hoje em dia, que é um pouco isso também, né? Ah, isso eu tenho que aprender um pouquinho, viu, Ivana? Porque eu sou gaúcha também e sou muito faca na bota, né? Então já Eu tenho sou, aquele eu meu também jeito lá. sou. Mas como diz meu marido, pessoas não mudam. Eu acho que até mudam, né? Mas tem certas características que pode ser que não Ele mude. diz que não,
Querida, 30 segundos para encerrar a nossa live. Foi um prazer enorme falar contigo. Muito obrigada mesmo por estar conosco, passando tanta energia positiva e tanto conhecimento. E muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco até agora. Pode fechar para a gente, Débora, por favor. Ivana, eu que te agradeço. Foi a primeira live da vida, então eu nunca vou esquecer. É, Quero te que dizer que da ótimo. próxima vez eu já vou ter o meu anel de luz também. Aí vai estar mais Vamos legal. fazer mais. Tem Porque muita hoje eu coisa tô boa para a toda. gente Eu fiz falar. o